Ok? Então, olá a todos, muito obrigado por estarem aí comigo a ver esta performance que vou apresentar agora. E então, espero que estejam a ter uma boa quarentena dentro do possível, que é esta coisa de estarmos fechados em casa. Então, a performance que eu vou apresentar hoje chama-se o boldo. E o boldo é um tipo de chá, um chá que começou por ser utilizado pelos povos indígenas das populações dos Andes chilenos, na América do Sul. E é um chá que hoje em dia continua a ser muito utilizado, tanto pelas pessoas da América do Sul como um pouco por todo o mundo, e que normalmente é utilizado para quem tem dores de barriga ou dores de fígado. E é um chá muito bom para essas alturas. Posso-vos mostrar aqui a embalagem do boldo. Ok? Muito bem. Então, Punta Arenas. Então, vou começar por vos dizer como é que eu conheci a planta do boldo, o chá do boldo. Eu, em 2016, fiz uma viagem sozinho à Patagónia e, a dada altura, na viagem estava em Punta Arenas, que é no sul da Patagónia, do lado chileno, e apanhei uma virose no corpo e estava cheio de dores de barriga e com febre e a vomitar durante 2 dias. E houve uma altura em que estava num hostel e a rapariga que trabalhava no hostel preparou-me um chá de boldo. E na altura, beber aquele chá foi como se fosse uma espécie de sentir-me em casa. Estava longe de casa, estava sozinho, já tinha conhecido algumas pessoas, mas não tinha nenhum amigo assim próximo. E então bebi aquele chá de boldo e aquele chá fez-me sentir em casa. Mapuche. Então, esta rapariga que trabalhava no hostel, comecei a falar com ela enquanto estávamos a beber o chá e ela disse-me que era Mapuche, ou seja, que era de origem Mapuche. O que é que são os Mapuche, para quem não sabe? Os Mapuche são um dos povos indígenas mais antigos da América do Sul e do Chile, mais especificamente. E esta rapariga explicou-me um bocado a sua origem. E porque hoje em dia ainda existem muitas pessoas que são descendentes dos Mapuches e este povo foi um dos povos que resistiu mais à colonização espanhola e que ainda hoje existe, e existem muitos Mapuches hoje em dia. Terra do Fogo. Ainda antes da Terra do Fogo, queria dizer uma coisa. Quando estive em Punta Arenas tem um monumento dedicado a Fernão de Magalhães e na altura falei com esta rapariga e rimos um bocado sobre o assunto, porque nós, em Portugal, de uma maneira geral, aprendemos sempre que o Fernão de Magalhães é um viajante, explorador, e ali, muitas vezes, o Fernão de Magalhães era visto como um viajante invasor. E então falámos desta coisa de a história depende sempre do ponto de vista onde estamos e depende sempre da perspectiva que queremos ter sobre a história. Ok, e agora sim, a Terra do Fogo. Então, esta mesma rapariga explicou-me porque é que a Terra do Fogo se chama a Terra do Fogo. Para quem não sabe onde é a Terra do Fogo, é na parte mais sul da Patagónia, a seguir ao Estreito de Magalhães. Então, em Punta Arenas, diz a história que no século XVI, o Fernão de Magalhães, quando chegou lá com o seu grupo de exploradores ou de invasores, viam várias fogueiras à noite a brilharem do outro lado da margem. E sabiam que existia vida do outro lado da margem, mas não sabiam quem eram aqueles povos. E então decidiram chamar aquele sítio a Terra do Fogo, porque à noite viam fogueiras à noite e não sabiam quem é que estava do lado de lá. Viajar para dentro. Então, agora vou-vos contar como é que nesta viagem eu tive uma experiência em que senti a importância de viajar para dentro. Então, eu fui visitar
Durante esta viagem fui visitar as Torres del Paine, que são uma montanha incrível na Patagónia e um dos sítios mais bonitos da Patagónia e da América do Sul. Enquanto fui para a montanha, estive lá durante 4 dias e tive que preparar comida, material para acampar, só que faltava-me um isqueiro. E então fui a uma loja para tentar comprar um isqueiro. Hola, buenas tardes. Quería un mechero. ¿Un mechero? Sí, quería un mechero porque voy al camping y necesito de un mechero para hacer comida. ¿Un mechero para hacer comida? Pero, ¿quién eres tú? Bom, resumidamente, tive esta conversa com este senhor, que foi uma conversa muito estranha, mas que este mesmo senhor mostrou-me umas imagens a preto e branco que tinha na sua loja, que era uma antiga tabacaria, e eram umas imagens incríveis do ano 1945. E quando eu olhei para aquelas imagens, perguntei-lhe o que era aquilo, que imagens é que eram aquelas. E então ele disse-me que aquelas imagens eram imagens dos seus pais, quando os seus pais iam para a montanha, e normalmente iam de cavalo e demoravam 3 dias a chegar à montanha, e depois ficavam lá 1, 2 semanas a acampar e depois voltavam. E dentro destas imagens havia uma imagem específica, a preto e branco, que era uma imagem de 2 pessoas, um homem e uma mulher, no alto de uma montanha. E estas 2 pessoas estavam a olhar para a montanha e na montanha estava um mar de nuvens. Esta imagem era tão incrível que eu, ao longe, parecia-me ser um quadro, uma pintura, mas depois pedi para ver ao perto e vi que era uma fotografia. E foi neste momento que eu senti que estava a viajar para dentro. Olhei para aquela imagem e pensei, andei tantos quilómetros para estar aqui, atravessei o continente e estou há uma data de semanas a viajar e de repente a verdadeira viagem está a acontecer aqui, com esta imagem. Eu olhar para uma fotografia a preto e branco de 1945. Torres del Paine, 1945. Ok, temos só com um pequeno problema técnico. Esperem, desculpem. Não está a ligar o Bluetooth. Ok, agora sim. Torres del Paine, 1945. Se va la furia. Suavecito. Para que sopra. Fechou? Y lo que pasa no vuelve más. Hay que seguir mirando hacia adelante, lo que quedarse a mirar hacia atrás. El tiempo pasa y se nos va la vida. Hay que vivirla con felicidad. Hay que dejar todas las amarguras que la vida es una. Assim connosco, podem dançar. Ay, que se va. Que se va, que se va la vida. Ay, que se va, que se va, que se va el amor. Ay, que se va todo enamorar. Las tristezas y las penas nunca fueron buenas hace mucho más.
Dale! Así la aventura, suavecito. Obrigado, boa quarentena e que isto passe rápido. Tchau, fiquem bem.